um único osso enterrado em farinha e segredos. Bem-vindos a Marple Evidence. Eu sou o vosso anfitrião, Joaquim. Gostaria de saber, de onde estão a sintonizar neste momento? É sempre um prazer ler os vossos comentários. Vamos começar. Era uma manhã fresca de primavera na vila de Lydney St. Clair. O tipo de manhã que fazia tudo parecer perfeito. As sebes estavam cobertas de flores. As casas tinham as janelas abertas para deixar entrar a brisa com aroma de lavanda. E os sinos da igreja tinham acabado de começar a tocar suavemente para anunciar a festa anual de caridade da vila. Até onde todos podiam ver, seria um dia esplêndido. Na beira do gramado, um conjunto de tendas havia sido montado, com bandeirinhas penduradas de árvore em árvore. Crianças corriam de um lado para o outro, com os dedos pegajosos de maçãs caramelizadas, enquanto a esposa do vigário, Sra. Caroline Draycott, circulava entre as barracas com uma prancheta e um sorriso maroto. Não, não, Sra. Penhaligon. Os bolos de esponja vão embora. Próximo para as reservas. Não devemos perturbar a simetria. Sim, obrigado. Miss Marple, impecavelmente enluvada e carregando uma bolsa de palha, chegara pontualmente, como sempre. Foi recebida com cumprimentos calorosos, porém distraídos, o que lhe caía perfeitamente bem. Encontrou um lugar na beirada da barraca de chá, de costas para o sol, e aceitou uma xícara de Darjeeling forte da jovem Lydia Grenfell, uma moça de bons instintos e péssimo gosto para homens. A festa tinha todas as características da harmonia rural. Uma banda de metais afinou os instrumentos num canto. As crianças locais realizaram uma dança irregular do mastro. O coronel Denby, meio surdo e totalmente aposentado, fez um comentário alto e contínuo que ninguém havia pedido. Então veio o grito. Era alto, baixo e inconfundivelmente real. Cabeças se viraram quando a cozinheira do vigário, Beryl Keating, saiu cambaleando pela porta lateral da casa paroquial, branca como papel e tremendo da cabeça aos pés. Na despensa! Ela gritou. Algo está acontecendo. Não está certo. A senhorita Marple levantou-se lentamente, pousando a xícara de chá com um leve suspiro. Tilintar. Ao redor dela, as pessoas se aglomeravam em direção à casa, numa onda de especulações. Lydia agarrou o braço, com os olhos arregalados. Ah, senhorita Marple, o que a senhora acha que é? Mas a senhorita Marple não respondeu. Ela simplesmente seguiu em frente, calma em meio à tempestade que se aproximava. Dentro da casa paroquial, a despensa era uma sala estreita, com piso de lajes, uma prateleira, fria de pedra e o cheiro habitual de maçãs, ervas e poeira. Mas hoje havia algo mais, um odor forte e desagradável que não combinava com o lugar. Metálico, animalesco, velho. O inspetor detetive Hugh Armitage chegou minutos depois, chamado por um garoto ofegante de bicicleta. Ele era competente, direto e totalmente convencido de que os crimes se revelam em caixas organizadas. Ele entrou na despensa, examinou a cena e retornou ao corredor com uma expressão sombria. Humano, disse ele brevemente. Um osso, inconfundível, enterrado no barril de farinha. Suspiros, murmúrios. Alguém desmaiou, mas foi mais para causar impacto. O vigário foi chamado da barraca de rifas,
Ele chegou corado e mortificado. "E meu despensa?" Ele repetia sem parar, como se a localização tornasse o assunto mais ofensivo. Miss Marple permaneceu imóvel, com uma expressão indecifrável. Ela sabia que não devia falar cedo demais. Era cedo demais para tirar conclusões. Mas uma coisa era certa. Alguém em Lydney St. Clair guardava um segredo muito antigo, e ele acabara de vir à tona, em um lugar extremamente inconveniente. Ela cruzou as mãos delicadamente e observou a vila começar a se desfazer, fio por fio. Era a coisa mais estranha, Lídia diria mais tarde, como o aroma de scones frescos e lilazes primaveris pudesse permanecer no ar mesmo depois de uma descoberta tão medonha. Mas assim era Lydney St. Clair, orgulhosamente civilizada diante da calamidade, pelo menos até as cortinas se fecharem e as línguas começarem a falar. Quando Beryl foi convencida a sentar-se numa cadeira com uma dose de conhaque, a despensa já estava isolada com uma faixa de bandeirinhas, um gesto totalmente inadequado, mas simbolicamente britânico, que ninguém ousou violar. O inspetor Armitage havia enviado uma unidade forense de Caxtonbury, a cidade mercantil mais próxima com instalações de verdade, e agora estava parado no corredor, com seu bloco de notas na mão e um ar de paciência relutante. "Ninguém pode sair da festa", instruiu ele à multidão reunida, embora sua voz revelasse a certeza de que ninguém sairia. Não por medo ou obrigação, mas porque queriam ficar. Que desculpa melhor para ficar ali parado, observando? Que história melhor? Para jantar, a senhorita Marple permaneceu perto da porta da despensa, falando pouco, mas ouvindo tudo. Era o seu jeito. Ela não fazia perguntas, a menos que as pessoas não percebessem que ela estava fazendo. Mesmo agora, enquanto os aldeões se amontoavam, em grupos escandalizados, ela notava discretamente a rapidez com que o choque se transformava em performance. "Ah, a despensa do vigário", murmurou a senhora Edith Weatherby, cujo filho tivera um breve, mas significativo caso com a sobrinha do vigário. "Eu sempre disse que aquela casa tinha um frio estranho. Não disse, Mavis?" Mavis, uma mulher rechonchuda e plácida que nunca contradizia ninguém, murmurou concordando. Armitage cruzou o olhar com Miss Marple enquanto se afastava da despensa. Ele lhe cumprimentou com um aceno respeitoso, como se fosse para uma avó, bem intencionada. E então disse, num tom de voz que se destinava à multidão: "Não saberemos muito até que os especialistas cheguem. Mas é antigo. O osso é antigo, não é recente." Um murmúrio percorreu o grupo, uma curiosa mistura de decepção e alívio. "Será que é um animal, afinal?" Alguém sugeriu, esperançoso. "Não é", disse o inspetor com firmeza. "Humano. Ruptura total. Superfície plana. Possivelmente um fêmur." "Ai, céus!" murmurou Lídia, aproximando-se da Miss Marple. "Mas quem diabos esconderia um osso humano numa despensa? E quando? E por quê?" "Essa é uma bela coleção de perguntas", disse Miss Marple gentilmente, "embora eu suponha que todas tenham a mesma resposta no final." Lídia lançou-lhe um olhar de soslaio. "Qual?" Miss Marple não respondeu. Ela olhava para o corredor, onde Beryl Keating ainda estava sentada na sala de visitas do vicariato, torcendo as mãos e, ocasionalmente,
soluçando em um lenço úmido. A esposa do vigário, Sra. Draycott, permanecia rígida ao lado dela, com a expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. «Acho melhor eu ir confortar Beryl», disse Lydia com gentileza relutante. «A pobre alma parece estar morrendo de medo». A senhorita Marple assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos na escadaria da casa paroquial. Ela estava pensando, não pela primeira vez, que as casas muitas vezes guardavam segredos muito depois de seus moradores os esquecerem. E a casa paroquial existia desde o reinado da Rainha Vitória. A unidade forense chegou 1 hora depois. Uma van e 2 homens de mangas de camisa amassadas, carregando caixas de equipamentos e parecendo levemente arrependidos por terem sido tão pouco cerimoniosos em meio a bandeirinhas e tortas de melaço. Eles confirmaram a observação inicial do inspetor. O osso era humano, do tipo que teria pertencido a um adulto, e muito provavelmente estava escondido ali há algum tempo. Anos, no mínimo. No final da tarde, a festa recomeçou de forma estranha e discreta. As fitas do mastro de maio pendiam. O julgamento da Jam Session foi discretamente interrompido, mas as pessoas continuaram a circular, incapazes de resistir à atração do mistério. «Você acha que é uma coisa da guerra?» perguntou a Sra. Hargreaves, a chefe dos Correios. «Sabe, mercado negro e tudo mais. Dizem que coisas estranhas aconteceram nas casas durante a guerra. Pessoas desaparecendo, ossos aparecendo nas paredes. Se for algo relacionado à guerra», disse o coronel Denby, «então é mais provável que esteja relacionado ao Jerry. Piloto abatido ou sabotador. Meu Deus, eu sabia que aquela despensa parecia o tipo». O inspetor Armitage assumiu o escritório do vigário, espalhando pastas sobre a mesa e instruindo um guarda a começar a coletar os nomes de todos que tinham acesso à cozinha da casa paroquial. A lista era curta e longa. Pequena em termos de funcionários atuais, apenas Beryl e a Sra. Draycott. Mas maior se considerarmos os anos de funcionamento da casa paroquial. A sucessão rotativa de curas, governantas, jardineiros e empregados domésticos. A senhorita Marple pediu licença, discretamente, para sair da tenda de chá e foi até os fundos da casa paroquial, onde um estreito caminho ajardinado levava à entrada da cozinha. Ela examinou a porta, o degrau de pedra desgastado, as marcas de desgaste na soleira. Era uma porta modesta, nunca trancada, sempre entreaberta, em dias de tempo bom, assim como tudo em Lydney St. Clair. Ela estava prestes a se virar quando notou um único detalhe peculiar. A borda do barril de farinha, quase invisível através da porta aberta, tinha uma leve mancha ao longo da borda. Não era sangue. Algo mais escuro. Gordura, talvez? Mas, tirando isso, a despensa estava imaculada. Então, por que apenas a parte superior do barril de farinha teria tal marca? Ela fez um som suave com a garganta e caminhou de volta para o gramado. Perto da barraca de limonada, o jovem Peter Draycott, sobrinho do vigário e recém-chegado de Londres, conversava com algumas garotas entediadas e fingia não estar interessado no escândalo crescente. Peter era o tipo de homem que usava cachecol na primavera e corrigia a pronúncia francesa das pessoas mesmo quando ninguém pedia. Miss Marple se aproximou dele sem cerimônia.
Ah, olá, senhorita Marple, disse ele, ligeiramente assustado. A senhora não sabe se vão cancelar a partida de cricket? Imagino que não, disse ela calmamente. Lydney é muito exigente com o cricket. Peter deu um sorriso indulgente. Um pouco medonho tudo isso. Osso no barril, sério, quase parece inventado. Ah, as coisas nunca são tão fictícias quanto parecem, disse Miss Marple suavemente. Diga-me, você está morando com seu tio? Ah, o quê? 3 semanas? Sobre isso, sim. E você teve ocasião de ir até a cozinha? Claro. Eu faço meu próprio café da manhã quase todas as manhãs. Beryl não é de acordar cedo. Sério? Eu preferia pensar que sim. Ele hesitou. Bem, eu quis dizer, ela nem sempre me ouve, sabe? Eu gosto de ser independente mesmo. A senhorita Marple assentiu levemente e então olhou para o outro lado do gramado, onde Beryl estava mais uma vez enxugando os olhos com a barra do avental. Você já usou o barril de farinha? Ela perguntou suavemente. Peter franziu a testa. Não, quer dizer, por que eu faria isso? Ah, eu só estava pensando, disse Miss Marple, porque me parece que o barril deve ter sido aberto recentemente. Havia leves marcas de dedos na borda. Novas, sabe? Mas se Beryl é tão rotineira quanto eu acredito, e ela não teria tocado naquele barril nas últimas 2 semanas. Ela usa farinha pré-peneirada, sabe? Faz anos. É mais suave para os pulsos dela. O sorriso de Peter vacilou novamente. Bem, suponho. Talvez outra pessoa? Sim, disse Miss Marple gentilmente. Talvez outra pessoa. Naquela noite, a aldeia esvaziou-se lentamente. A festa foi encerrada com relutância e as bandeirinhas foram desfeitas. A despensa da paróquia permaneceu trancada e a equipe forense levou o osso em um recipiente lacrado, marcado com uma etiqueta amarela. Armitage colocou um policial na porta e ordenou que todos fossem para casa e não falassem com a imprensa. Embora, é claro, eles iriam. Naquela noite, a senhorita Marple estava sentada perto da janela do jardim, remendando uma meia muito velha, e pensando cuidadosamente, ela não estava pronta para falar com Armitage. Ainda não. Não até saber de quem era o osso. E isso, suspeitava ela, não teria nada a ver com ciência, e tudo a ver com uma mulher chamada Elsie Ford. Há muito desaparecida de Lydney e há muito esquecida. Exceto, é claro, pela senhorita Marple. A manhã seguinte amanheceu com uma quietude frágil que não combinava com Lydney St. Clair. Até os pássaros pareciam hesitantes, como se também tivessem ouvido falar do osso na despensa e estivessem esperando para ver o que aconteceria em seguida. A casa do vigário, geralmente o coração tranquilo da vida na aldeia, permanecia fechada e sombria sob um manto de nuvens baixas e cinzentas. O inspetor Armitage chegou pouco depois das 7. Era o tipo de homem que acreditava que começar cedo inspirava clareza e pretendia começar o dia com uma entrevista direta com todos que estiveram na cozinha da casa paroquial ou nos arredores no último mês. Beryl Keating, privada de sono e ainda trêmula, repetiu sua história com os olhos marejados e uma voz tão baixa que era difícil de registrar. Eu estava pegando a farinha para fazer os biscoitos de gengibre, ela murmurou. Levantei a tampa e vi um pedaço de osso, como se fosse uma mordida de cachorro,
mas todo errado. Limpo, entende? E branco. Eu soube na hora que não estava. Certo. E você não toca no cano há quanto tempo? Ah, não desde a semana da Páscoa. Estamos usando o tipo comprado em loja. É mais fácil com meu ombro doendo. O inspetor Armitage fez uma pequena anotação e olhou para cima. Então, quem esteve na despensa, Beryl? Alguém em quem você se lembra? Ela piscou. Ninguém. Só o sobrinho do vigário, Peter, na verdade. Mas ele é um bom rapaz. Se serve de chá e outras coisas, mas nunca o vi com farinha. Armitage a soltou, mas o nome já estava sublinhado em sua mente. Peter Draycott. Charmoso, preguiçoso, um pouco fácil demais com desculpas. Armitage não gostava de charme. Raramente era tão inofensivo quanto parecia. Em outro lugar da vila, a senhorita Marple estava sentada à mesa da cozinha, com um pequeno caderno de anotações manuscritas aberto à sua frente. Ela tinha uma memória excelente, mas gostava de anotar as coisas mesmo assim. Isso tornava as conexões mais fáceis de identificar. Elsie Ford. O nome ressurgiu em sua mente sem ser convidado, mas persistente. Ela se lembrava bem da moça, brilhante, calorosa e funcionária do vicariato há mais de 20 anos. Ela desaparecera, repentinamente no final do verão de 1939, logo após o início da guerra, e todos presumiram que ela havia fugido para Londres como tantas moças da aldeia faziam. Mas Miss Marple se lembrava do silêncio que cercava sua partida. Sem despedidas, sem cartas, apenas um lugar vazio à mesa do vicariato e algumas explicações vagas da esposa do vigário na época. A senhorita Marple fechou seu caderno e foi direto para os Correios. A chefe dos Correios, Sra. Hargreaves, cumprimentou-a com um tipo de casualidade fingida que mal escondia sua fome por novas fofocas. Alguma novidade interessante no correio de hoje, senhorita Marple? E ela perguntou, já torcendo por uma troca de teorias. Eu não diria emocionante, respondeu a senhorita Marple. Mas eu esperava que você me ajudasse a lembrar de uma coisa. A senhora Hargreaves se animou. Ah, Elsie Ford, disse Miss Marple, despreocupadamente. Trabalhava na casa paroquial. Isso deve ter sido no final dos anos 30. Gostaria de saber se ela já enviou algum endereço. Cartas? Cartões postais? A senhora Hargreaves franziu a testa. Elsie? Ah, sim, eu me lembro dela. Permanente horrível e sempre usava aqueles cardigans com margaridas. Desapareceu na semana em que a guerra foi declarada, não é? Não, nunca mais recebi nada dela depois disso. Nem uma salsicha. Curioso, murmurou Miss Marple. Eu pensei que ela escreveria para a irmã. A senhora Hargreaves piscou. Irmã? Ah, sim, em Caxtonbury. Acho que ela tinha uma filha mais nova. Lillian, eu acho. Lillian Ford. Nome de casada. Bracknell, talvez? O rosto da senhora Hargreaves se iluminou com a centelha da lembrança de detalhes. Sim, é isso mesmo. Mora em cima da quitanda na Sycamore Lane, se não me engano. Envio encomendas para lá 2 vezes por ano, do Sr. A. Ford. O irmão dela, talvez. Mas não menciono Elsie. A senhorita Marple agradeceu e fez uma anotação. Caxtonbury poderia dar respostas que a vila não poderia. Enquanto isso, o inspetor Armitage retornou à casa paroquial para falar com Peter Draycott. O jovem estava na sala de estar, tomando uma xícara de chá e lendo um romance policial. Uma ironia que não passou despercebida ao inspetor.
Peter o cumprimentou com uma demonstração de inocência e olhos brilhantes. Ah, inspetor, eu lhe ofereceria um chá, mas acho que o senhor não está com vontade. Armitage ignorou a brincadeira. Peter, vou ser franco. O osso foi mexido recentemente, nos últimos dias. Você disse ontem que faz seu próprio café da manhã. É verdade? Peter hesitou. Depois deu de ombros. Bem, sim, às vezes. Torrada ou cereal, nada elaborado. Você abriu o barril de farinha? Certamente. Que não. Por que eu faria isso? Porque você estava procurando alguma coisa? Eu não estava, disparou Peter. Olha, eu entendo como isso deve parecer, mas eu nunca nem toquei nessa coisa. Se há um corpo enterrado na despensa, eu não tive nada a ver com isso. Armitage estreitou os olhos. Quem mencionou um corpo? Peter congelou. Eu presumi. O inspetor foi embora logo depois, mas não sem antes marcar Peter como um homem que deixou algo escapar com muita facilidade. Naquela tarde, Miss Marple pegou o ônibus para Caxtonbury. A viagem foi lenta e repleta dos cheiros familiares de doces cozidos e lã velha. Ela chegou a Sycamore Lane pouco depois das 2 e encontrou a quitanda exatamente como se lembrava. Arrumada, pintada de verde e ladeada por uma escada estreita que levava aos apartamentos acima. Lillian Bracknell atendeu à porta vestindo um roupão e bobes, uma mulher cansada, mas bem-humorada, que parecia velha demais para ser a irmã mais nova da garota de quem Miss Marple se lembrava. Sim, ela perguntou cautelosamente. Espero não estar atrapalhando, disse Miss Marple gentilmente. Meu nome é Jane Marple. Conheci sua irmã Elsie há muitos anos. Os olhos de Lillian se arregalaram e depois se fecharam. Eu não falo sobre ela. Faz anos. A senhorita Marple não disse nada. Ela descobrira que o silêncio era muitas vezes a maneira mais segura de trazer à tona a verdade. De fato, depois de um longo momento, Lillian suspirou e deu um passo para trás. É melhor você entrar. Eles estavam sentados em uma sala de estar, arrumada, com papel de parede desbotado e uma lareira a carvão que não era acesa há algum tempo. Ela foi embora, disse Lillian. Agosto de 39. Eu não sabia no começo. Ninguém sabia. Mamãe achou que ela tinha ido para Londres, mas algumas semanas depois recebi um bilhete. Um bilhete? Papel rasgado, sem envelope. Só disse, não me procure. Cometi um erro. Só isso. A senhorita Marple inclinou-se gentilmente para a frente. Alguém mais sabia do bilhete? Lillian balançou a cabeça. Nunca contou a ninguém. Achei que estivesse em apuros. Sempre inteligente, Elsie, mas mole com o tipo errado de homem. A senhorita Marple assentiu, em voz baixa. Ela alguma vez falou de alguém da casa paroquial? Um jovem, talvez? Lillian hesitou. Ela mencionou uma vez. Disse que ele era charmoso, inteligente, mas casado, ou noivo. Algo assim. Não quis dizer o nome dele, só que ele lia poesia e a fazia rir. A senhorita Marple se levantou. Obrigada, senhora Bracknell. A senhora ajudou mais do que imagina. Naquela noite, ao descer do ônibus e caminhar de volta pela vila, a senhorita Marple sentiu a forma do mistério se estabelecendo mais claramente. Elsie não fugiu. Elsie foi silenciada. E alguém foi até a despensa.
não para esconder o osso, mas para ver se ele ainda estava lá. O que significava, certamente, que o osso era apenas o começo. Miss Marple dormiu pouco naquela noite. Deitou-se na cama com as mãos cruzadas sobre o cobertor, pensando, examinando, recordando. Padrões emergiam, desapareciam, retornavam em diferentes formas. Uma jovem desapareceu em 1939. Um osso completamente decepado foi descoberto em um lugar onde provavelmente permanecera intocado por décadas. E um homem, ainda na aldeia, que entrara naquela despensa não por curiosidade, mas por pavor. Ela acordou cedo, com a rotina inalterada, apesar do peso do que agora suspeitava. Às 8h30, tomou chá com limão e uma única fatia de detergente torrada seca. Às 9, estava no jardim, tesoura de poda na mão, aparando seus delfínios com movimentos precisos e experientes. Mas não estava aparando por beleza hoje. Estava esperando pela visita inevitável. Chegou antes das 10. O inspetor Armitage chegou com uma expressão séria, sem se preocupar com gentilezas. "Senhorita Marple", disse ele, "posso falar com você?" "Mas é claro", respondeu ela suavemente, tirando algumas pétalas soltas das luvas. "Imagino que você veio falar sobre o Sr. Peter Draycott." Ele piscou, assustado apenas momentaneamente. "Sim, mas não imagino que você diria isso a menos que já tivesse algo para compartilhar." Miss Marple gesticulou em direção à pequena mesa sob o toldo. "Há muito tempo acredito que a verdade se esconde nos espaços entre o que as pessoas dizem e o que não ousam dizer. Veja bem, inspetor, visitei Caxtonbury ontem. Falei com a irmã de Elsie Ford." "Elsie Ford?" Franziu a testa. "A garota que desapareceu da casa paroquial antes da guerra?" "Exatamente. Parece que o desaparecimento dela não foi tão simples quanto o de uma garota fugindo para a cidade. Ela deixou um bilhete para a irmã, sem envelope, apenas algumas palavras assustadas. 'Não me procure. Eu cometi um erro. Acredito que esse erro foi me apaixonar.'" Armitage sentou-se, visivelmente intrigado. "Continue." Ela mencionou à irmã um jovem, charmoso, inteligente, mas inacessível. Ele lia poesia para ela e a fazia rir. Ora, a casa paroquial era o centro da vida da aldeia naqueles dias. Muitos jovens passavam por ali, visitantes, curas, até filhos de amigos. Era difícil acompanhar, mas eu me lembro de uma noite de verão em que Elsie e um jovem sentaram-se muito próximos sob o arco de espinheiros. Eles eram cuidadosos. Ah, sim, mas não invisíveis. E você acha que aquele jovem era? Miss Marple lhe deu um sorriso tênue. Um certo sobrinho recém-chegado, Peter Draycott, embora ele fosse apenas Peter Westing na época. O sobrenome da mãe dele, eu acho, antes da morte do pai e do menino ser enviado para o exterior, para ficar com parentes. É um detalhe facilmente esquecido, a menos que alguém tenha memória para nomes e uma predileção especial por registros paroquiais. Armitage expirou lentamente. Você está dizendo que Peter estava aqui quando jovem, na época em que Elsie desapareceu. Eu sou. E agora ele retornou. E alguém desenterrou exatamente aquilo que pode destruí-lo. Acho que ele o desenterrou, disse Miss Marple suavemente. Ou pelo menos tentou garantir que ainda estivesse escondido. Mas a idade tem suas crueldades. A madeira encolhe, a poeira se desloca.
Um pequeno movimento é tudo o que é preciso. Armitage assentiu lentamente. Vou trazê-lo. Não formalmente ainda, mas vamos ver o que um pouco de pressão faz. A senhorita Marple não disse mais nada. Ela aprendera há muito tempo que, uma vez iniciado o interrogatório, era melhor não interferir. Mas ela o observou partir com uma silenciosa determinação. A verdade, ela sabia, não estava mais enterrada. Na estação, Peter Draycott manteve uma aparência de indignação, mas ela estava mais tênue agora. Pequenas rachaduras se formando sob a superfície. Sou um suspeito, inspetor? Ele perguntou despreocupadamente, embora sua voz estivesse rápida e tensa demais. Você esteve aqui em 1939, não esteve? Na casa paroquial. O sorriso de Peter endureceu. O que isso tem a ver? Você conheceu Elsie Ford. Eu sabia dela, uma empregada, bonita, que tinha ido para a cidade. Todo mundo dizia isso. Armitage se inclinou para a frente. Ela nunca chegou à cidade. A irmã dela nunca mais teve notícias dela. Você tinha 17 anos naquele verão, visitando a cidade, com o nome da sua mãe, Westing. Foi assim que você evitou chamar a atenção. Mas você estava aqui, e ela desapareceu. Peter não disse nada. Seus dedos tamborilavam nervosamente no braço da cadeira. O osso, continuou Armitage, provavelmente era dela, enterrado na farinha, escondido por tanto tempo que quase virou lenda. Mas você entrou naquela despensa, Peter. Isso nós sabemos. Você mexeu no barril. Por quê? Eu não... Peter começou, mas hesitou. Foi um erro. Eu estava curioso. Eu me lembrava da despensa. Naquele verão, algo nela sempre ficou comigo. O que tem? Peter hesitou, depois olhou para baixo. Éramos amigos, só isso. Nada aconteceu. Ela era doce, mas ingênua. Correram fofocas. Meu tio ficou furioso. Ela não desapareceu simplesmente, Peter. Eu não a matei, disse ele, de repente, com os olhos afiados de medo. Juro que não. Mas alguém pode ter feito isso, depois que eu fui embora. Nunca soube ao certo, mas eu suspeitava. Suspeitou de quem? Pedro desviou o olhar. O vigário, meu tio. Armitage recostou-se, surpreso. O vigário? Ele nos encontrou uma vez, disse Peter baixinho. Atrás do chalé. Nada indecente. Mas chega. Ele ficou furioso. Não pela impropriedade, mas por ela. Disse que ela era inferior a mim. Uma garota imunda. Disse que ela estava encorajando homens. Que ela era uma tentação colocada em nossa casa. Ele a assustou, Miss Marple. Eu me lembro disso. No dia seguinte, ela sumiu. De volta à sua casa, a senhorita Marple recebeu a atualização sem nenhuma expressão de surpresa. Acho que agora enfrentamos a verdade mais dura, disse ela a Armitage quando ele parou para informá-la. Peter não matou a garota, mas ele colocou as peças em movimento. Você acredita que o vigário fez isso? Não, disse ela, surpreendendo-o. Não diretamente. Acho que o vigário sabia. Talvez até suspeitasse. Mas havia outra pessoa lá naquela noite. Alguém protetor. Ou ciumento. Alguém que observava dos cantos da casa, que se ressentia do que Elsie representava. Armitage franziu a testa. Quem? Miss Marple cruzou as mãos. A Caroline Draycott, a esposa do vigário. Ela sempre foi tensa, exigente, não indelicada,
mas frágil. Naquele verão, lembro-me de notar seu temperamento exaltado. Era incomum. E havia algo no jeito como ela olhava para Elsie. Não como uma criada, mas como uma rival. Você acha que a esposa do vigário a assassinou? Acho que ela a confrontou. Possivelmente a atingiu. Uma queda. Um golpe. Pânico. O vigário a ajudou a encobrir seu orgulho, seu futuro, seu lugar na aldeia. Tudo em risco. Eles enterraram a verdade juntos, na farinha e no silêncio. E agora, disse Miss Marple, o retorno de Peter fez a poeira tremer. Talvez Caroline temesse que ele se lembrasse mais do que realmente lembrava. Talvez ela tenha aberto o barril, ou talvez ela nunca soubesse que ele ainda estava lá, e o choque foi genuíno. Armitage se levantou, o rosto tenso com o peso do que viria a seguir. Vamos trazê-la? Não, disse Miss Marple suavemente. Deixe-me. Naquela noite, ela caminhou até a casa paroquial com seu passo suave de sempre. Caroline Draycott atendeu a porta pessoalmente, pálida e de lábios apertados. Senhorita Marple, disse ela, este não é um bom momento. Acredito que sim, disse Senhorita Marple calmamente. A senhora carregou algo muito pesado por muito tempo, Senhora Draycott. E acredito que o peso se tornou insuportável. Os olhos de Caroline se encheram de lágrimas num instante, para sua evidente surpresa. Eu não queria, sussurrou. Só queria assustá-la. Ela riu de mim, disse que Peter não se importava, que não se deixaria levar pela esposa de um velho pastor ressecado. A senhorita Marple apertou a mão dela delicadamente. E depois? Houve uma luta, uma queda. A cabeça dela bateu na prateleira de pedra. Havia muito sangue. Eu gritei. Meu marido me ajudou. Disse que tínhamos que proteger a igreja. A guerra estava chegando. Ninguém olharia com muita atenção. A senhorita Marple não disse mais nada. Apenas ficou sentada com Caroline enquanto Armitage era chamado. A confissão foi silenciosa, completa e totalmente sem drama. Apenas o fim de uma mentira antiga. Mais tarde, enquanto o guarda levava Caroline embora, Miss Marple se virou para Armitage. Nem sempre é malícia, inspetor. Às vezes é medo. Medo e o orgulho que dele brota. É isso que enterra os ossos. Ele não disse nada, mas seus olhos demonstravam respeito. E a senhorita Marple, quieta como sempre, caminhou para casa sob o suave silêncio de uma vila que voltava a se acomodar em uma calma inquietante. A casa paroquial permaneceu em silêncio no Bush dia seguinte, com as janelas fechadas e o portão fechado, tanto para curiosos quanto para os gentis. A vila, apesar de todo o seu apetite por fofocas, entrara em um estado de luto contido. Não por Caroline Draycott, precisamente, mas pela destruição de uma imagem há muito estimada. Que tal coisa pudesse acontecer em seu meio, sob o mesmo teto da orientação espiritual e dos sermões dominicais, perturbava algo mais profundo do que os meros fatos do crime. Não foi apenas o assassinato que os abalou, foi a sensação de que as regras de Lydney St. Clair, os códigos tácitos de sua civilidade, haviam se mostrado terrivelmente frágeis. A senhorita Marple, por outro lado, acompanhou o rescaldo com a sua calma habitual. Não havia comemorado a confissão, nem se autocongratulado. Havia algo em todo o incidente que continuava a perturbá-la. Uma pequena pontada de reflexão
que ela ainda não conseguia nomear. Naquela manhã, ela estava sentada em sua sala de estar com um bordado intocado no colo, o fogo queimando baixo na lareira, embora o tempo tivesse esquentado. Sua gata, Primrose, dormia no parapeito da janela, felizmente alheia à mudança de equilíbrio na vila. Miss Marple, no entanto, estava muito consciente. Não que ela duvidasse da confissão de Caroline. Os detalhes eram plausíveis. A emoção, real. Mas havia uma quietude nela. Uma entrega silenciosa e exausta, que parecia, se não ensaiada, pelo menos curiosamente conveniente. Respondeu a todas as perguntas bem o suficiente. Bem demais, talvez. Bateram à porta pouco depois do meio-dia. Ela sabia que seria Lídia antes mesmo de atender. A garota estava parada na soleira, pálida, segurando um pedaço de papel dobrado na mão. Eu não sabia a quem mais mostrar, disse ela, em voz baixa. Estava no bolso do avental da Beryl. Encontrei enquanto a ajudava a fazer as malas. Ela vai ficar com a irmã na Cornualha por um tempo, só para fugir de tudo. Isso caiu quando eu estava dobrando as coisas. A senhorita Marple aceitou o bilhete, desdobrou-o lentamente e leu a caligrafia irregular e apressada. Não foi ela. Por favor, não diga nada. Mas não foi ela. Ele disse que tinha que ser ela, mas eu sabia que não era. Ela não teria feito isso. Eu o vi. Agora me lembro. Não havia assinatura, nem data. Apenas um leve toque de farinha na borda amassada. A senhorita Marple ergueu os olhos. Tem certeza de que isso estava em poder da Beryl? Lídia assentiu. Não era algo que ela gostaria que alguém encontrasse. Parecia o rascunho de uma carta. Inacabada. Talvez ela estivesse tentando decidir o que fazer com aquilo. A senhorita Marple dobrou o bilhete cuidadosamente. E onde ela está agora? Na estação. Ela só deve sair no trem da tarde. Eu ia acompanhá-la até lá. Acho, disse Miss Marple gentilmente, que posso acompanhá-la. Encontraram Beryl sentada em um banco, com a maleta aos pés, olhando para a plataforma com um olhar de profunda e íntima tristeza. Ela não pareceu surpresa ao ver Miss Marple se aproximando. Eu sabia que você viria, ela disse suavemente. A senhorita Marple não se sentou. Ela entregou o bilhete a Beryl, sem dizer uma palavra. A mulher leu e fechou os olhos. Escrevi na noite anterior a confissão dela. Não consegui dormir. Algo não estava certo. Você acredita que Caroline Draycott mentiu? As mãos de Beryl se apertaram no colo. Não sei. Talvez ela acredite agora. Mas me lembro de algo daquela noite. 1939. Eu era jovem na época. Recém-chegada à aldeia. Pediram-me para levar toalhas para a casa paroquial. Vi Peter sair da cozinha tarde, muito tarde. Ele estava branco como papel. E ouvi algo. Choro. Um choro baixo e horrível. Não de luto, como alguém falando sozinho, mas sem palavras. Carolina? Beryl balançou a cabeça. Não. Voz mais grave. De um homem. Eu não conseguia dizer nada naquela hora. Eles teriam dito que eu estava enganada. Ou me dispensado. E então, a guerra começou. Houve coisas maiores. Mas agora, depois de todos esses anos... Achei que talvez tivesse imaginado. Até ver a cara do Peter quando o osso foi encontrado. Não era culpa, era medo. E o vigário. Ela parou de falar.
A senhorita Marple sentou-se ao lado dela, colocando a mão delicadamente sobre a dela. Você acha que foi o próprio vigário? Beryl olhou para as mãos. Ele sempre foi gentil. Distante, mas gentil. No entanto, havia algo. Uma vez, vi uma carta na mesa dele. Tinha o nome da Elsie. Estava rasgada ao meio. Eu não estava bisbilhotando, eu só notei. Ele a queimou quando me viu olhando. Os pensamentos da senhorita Marple se agitavam agora. O vigário. Um homem cujo mundo inteiro se baseava nas aparências. Que se casara com uma mulher severa para ajudar a administrar seu posto. Que tinha um sobrinho inteligente e sensível que nunca conseguira controlar. E uma criada que talvez lhe tivesse confiado algo que não deveria. Talvez nem sobre Peter. A senhorita Marple virou-se para Lydia. Pode nos dar licença por um momento? Lydia assentiu e se afastou. Beryl, disse Miss Marple suavemente. Acho que está na hora de termos uma conversa tranquila com o inspetor Armitage. O inspetor ouviu as novas informações com uma expressão sombria nos lábios. Eu tinha minhas dúvidas, admitiu. A cronologia estava organizada. Organizada demais. E a confissão de Caroline. Bem, você tem razão. Parecia o final que ela queria. Não o que os fatos exigiam. Ela pode ter acreditado, disse a senhorita Marple. As pessoas fazem coisas estranhas quando a culpa tem tempo suficiente para crescer. Mas acho que ela estava protegendo alguém. E não era Peter. Armitage ergueu os olhos. Você acha que ela estava protegendo o marido? Ou talvez ela pensasse que sim, respondeu Miss Marple. Suspeito que esteja na hora de fazermos algumas perguntas ao vigário. O reverendo Draycott não resistiu quando eles chegaram. Convidou-os a entrar, serviu chá com as mãos trêmulas e sentou-se diante deles no escritório escuro que cheirava levemente a mofo e cinzas. Parecia velho, mais velho do que a idade sugeria. Parecia saber por que tinham vindo. Eu nunca contei a ela o que aconteceu, disse ele por fim. Ela não precisava saber. Caroline, ela não suportava ambiguidade moral. E eu era orgulhoso demais para pedir perdão. O que aconteceu com Elsie, reverendo? Miss Marple perguntou, baixinho. Ela veio até mim, naquela noite. Disse que estava indo embora, que tinha cometido um erro, mas não era o que as pessoas pensavam. Não era Peter. Era outro homem. Um visitante do escritório diocesano. Ela disse que ele tinha feito promessas. Fiquei furioso. Não com ela, mas com a desgraça. O perigo para a igreja. Eu disse a ela para ir em silêncio, sem alarde. Ela se recusou. Disse que queria que a verdade fosse revelada, que escreveria uma carta. Sua voz falhou. Ele pousou a xícara de chá com um estrondo. Nós discutimos. Eu implorei para ela não fazer isso. Ela deu um passo para trás. Tropeçou na prateleira, de pedra da despensa. Bateu a cabeça. Foi instantâneo. Ela não gritou. Apenas desmaiou. Ele cobriu o rosto com as duas mãos. Caroline me encontrou 1 hora depois. Eu disse a ela que tinha ido para Londres. Enterramos o corpo no barril de farinha naquela noite. Ela achou que eu a tinha agredido. Deixei que ela acreditasse. Pensei que talvez fosse mais fácil assim. Ela jamais perdoaria um acidente. Ela precisava que fosse pecado. Armitage se levantou. Precisaremos de uma declaração completa. O vigário assentiu.
Claro. A senhorita Marple caminhou para casa naquela noite com o suave som de cascalho sob os sapatos. O vento havia aumentado, agitando as árvores, e na luz que se esvaía, Lydney St. Clair parecia a mesma de sempre. Mas algo vital havia mudado. A verdade, há muito enterrada sob camadas de silêncio, medo e culpa equivocada, finalmente foi desenterrada. Não apenas do barril de farinha, mas dos corações daqueles que viveram com ela por muito tempo. Miss Marple chegou ao seu portão, parou e olhou para trás, para a aldeia que conhecia tão bem. A natureza humana, pensou ela, raramente era má em sua essência, mas era tão boa em se esconder, muitas vezes de si mesma. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. A chuva soprava do oeste e suavizava o ar com seu silêncio fresco, lavando os últimos vestígios de bandeirinhas das sebes. Lydney St. Clair, como de costume, começou a se recompor. Mas os fios não eram os mesmos. As conversas nos correios ficaram mais silenciosas. As brincadeiras das crianças perto do gramado tornaram-se mais contidas. Era como se uma respiração profunda tivesse sido respirada, mas ainda não solta. O reverendo Draycott renunciou ao cargo imediatamente. Não houve escândalo, não oficialmente. A diocese aceitou sua carta com profunda simpatia e um parágrafo de agradecimento por seus muitos anos de liderança espiritual. Mas, em Lydney, onde reputações dependiam mais da memória do que de registros, sua partida foi carregada de compreensão. A verdade não havia se tornado de conhecimento público por completo, mas havia sido sussurrada o suficiente. As pessoas não faziam mais perguntas sobre a despensa ou sobre a mudança repentina de Caroline para um sanatório particular perto da costa. Em vez disso, voltaram-se para dentro, como os camponeses costumam fazer em momentos de desconforto compartilhado. Miss Marple passou a semana em silenciosa reflexão. Cuidou de suas rosas, respondeu a perguntas com gentil civilidade e continuou suas visitas à biblioteca da vila, onde a seção de história local continha volumes que, a maioria, considerava áridos demais para se dar ao trabalho de ler. Não era a inquietação que a movia, mas uma sensação persistente de que algo permanecia não dito, não escondido exatamente, mas inexplorado. Foi a fotografia que mexeu com isso novamente. Ela o encontrou por acaso, escondido dentro de uma história da paróquia publicada em 1946. Um panfleto fino e desbotado, com páginas quebradiças e o tipo de prosa séria e presunçosa comum em crônicas locais da época da guerra. Mas ali, entre a contracapa e a última página, havia uma fotografia claramente destinada à impressão, mas nunca utilizada. Ela reconheceu o cenário imediatamente. O jardim da igreja em pleno verão. 4 figuras estavam sob a tilha. O reverendo Draycott, com Caroline ao seu lado. E atrás deles, ligeiramente afastado, Peter Draycott. E à direita de Peter, com o braço parcialmente escondido pela manga dele, estava uma jovem. Miss Marple se aproximou. Não era Elsie Ford. A garota tinha cabelos mais escuros e um rosto mais redondo. Mas era familiar, ainda assim. E em sua expressão, algo cru, não o conforto de uma reunião familiar, mas a cautela cautelosa de alguém deslocado.
Ela levou o panfleto para Armitage na manhã seguinte, com a capa de chuva bem abotoada e o guarda-chuva balançando levemente em sua mão. Outra pergunta, receio, disse ela, colocando a fotografia delicadamente sobre a mesa dele. Ele ajustou os óculos e a observou. Esta foto foi tirada antes da guerra? Verão de 1939, eu acho. Observe o uniforme de Peter, a insígnia da Guarda Nacional, ainda nova. Mas observe a jovem à sua direita. Ele franziu a testa. Essa não é a Elsie. Não. Acredito que seja Margaret Lacey. Ele piscou. A empregada de Caxtonbury? Ela trabalhou na casa paroquial por um breve período, entre março e julho. Uma moça quieta, nunca muito estável. Saiu abruptamente. Alegou que a mãe adoeceu. Mas me lembro que ela tinha o hábito de ficar espiando atrás das portas. E não gostava da Elsie. Armitage ergueu os olhos. Você acha que ela sabia de alguma coisa? Acho, disse a senhorita Marple delicadamente, que ela pode ter visto alguma coisa. E acho que aceitamos o relato do reverendo com muita facilidade. Armitage suspirou. O homem confessou, senhorita Marple. Ele fez. E, no entanto, a versão dele não deixou espaço para Margaret, ou para a carta que ela alegou ter escrito, aquela que Elsie ameaçou. Ninguém jamais a encontrou. Talvez tenha sido destruída, ou talvez nunca tenha existido. Você acha que Margaret pode estar envolvida? Não na morte, não. Mas ela pode ter guardado a chave de como o corpo foi enterrado. Naquela tarde, Armitage viajou para Caxtonbury com Miss Marple a reboque. Não oficialmente, é claro, mas por acordo secreto. Margaret Lacey morava no andar de cima de uma loja de armarinhos, em quartos pagos pelo irmão, que administrava uma modesta alfaiataria. Ela abriu a porta com um vestido azul simples, o cabelo preso firmemente, e os cumprimentou com uma polidez que era mais hábito do que cordialidade. Quando ela viu Miss Marple, sua expressão mudou. Pensei que pudesse ser você, ela disse suavemente. Senhorita Marple inclinou a cabeça. Então, você já sabe o que viemos discutir. Margaret os conduziu até uma pequena sala de estar e ofereceu chá, que ninguém aceitou. Eu não a matei, disse ela antes que fizessem qualquer pergunta. Eu nem gostava dela, mas também não a machuquei. O que você viu? Perguntou Armitage, mantendo o tom neutro. Margaret hesitou, olhando rapidamente para Miss Marple. Ela estava discutindo com Peter, disse ela. Na véspera, Minched, Pomar. Ele mandou ela ficar quieta sobre alguma coisa. Não sei o quê. Só que ele estava com medo. Disse que o tio dele o rejeitaria, que isso arruinaria a todos. E na noite em que ela morreu? Vi o reverendo na despensa, disse ela. Eu tinha descido para buscar água. Não conseguia dormir. Ele estava de joelhos perto do barril. Suas mãos tremiam. Havia algo branco saindo da farinha, como uma raiz. Acho que era o braço dela. Ela fechou os olhos. Eu não sabia o que fazer. Eu não deveria estar ali. Dei um passo para trás e fui embora. Nunca contei a ninguém. Eu tinha 17 anos. Achei que me culpariam. No dia seguinte, o vigário contou a todos que Elsie tinha ido embora durante a noite. Levou as coisas dela.
Eu sabia que não era verdade. Por que não dizer nada depois? Perguntou Armitage gentilmente. Margaret olhou fixamente para as mãos. Porque Peter veio até mim, uma semana depois. Disse que sabia que eu tinha visto alguma coisa. Pediu para eu não dizer nada, para não estragar o que restava. Disse que a culpa era dele, que a amava, que a tinha pressionado demais. Litote disse que ela estava morta. Ele não precisava. Eles deixaram o apartamento dela em silêncio. No carro, Armitage disse: Não podemos acusar um homem morto. E Caroline? Ela acreditava que era culpada. A culpa raramente é precisa, respondeu a senhorita Marple. Ela mede a dor, não os fatos. Ele assentiu. Ainda assim, sem julgamento, sem veredito. Apenas um longo e silencioso colapso. Isso é justiça, em sua forma mais suave, disse ela. E às vezes isso deve bastar. O céu clareou naquela noite, e uma luz dourada tocou as sebes e torres de Lydney. Miss Marple voltou para casa e acendeu uma lamparina na janela, com seu brilho constante contra o crepúsculo. Ela preparou um chá e se acomodou em um caderno, acrescentando as notas finais abaixo de uma página já repleta de nomes, datas e frases curtas. Elsie Ford, silenciada pelo medo, lembrada pela verdade. A aldeia começara a virar a página, mas ela sabia que a história permaneceria, sussurrada sob a superfície, entrelaçada na trama do lugar. A despensa da casa paroquial estava vazia agora, esfregada e fechada com tábuas. Mas, de certa forma, aquele osso nunca fora enterrado na farinha. Repousara na consciência, na memória, no silêncio. E agora voltara à tona, não por vingança, mas por lembrança. E a senhorita Marple, como sempre, simplesmente ouviu com atenção o suficiente para perceber. Os dias se passaram lentamente, e com eles veio a suave suavização da vida na aldeia, como se Lydney St. Clair tivesse silenciosamente decidido seguir em frente sem fazer muitas perguntas. A casa paroquial, agora vazia de seus ocupantes, foi fechada para reparos e reavaliação espiritual por ordem da diocese. Crianças passaram por ela em silêncio. Aldeões mais velhos pararam diante dela com expressões suaves, quase reverentes, como se faria diante de um túmulo fechado. Miss Marple observava tudo à distância, fazia suas caminhadas matinais como de costume, parando no cemitério para acenar para velhos conhecidos e comentar sobre as rosas precoces. Para um olhar casual, ela era exatamente o que sempre fora. Uma dama de hábitos, inofensiva e atenciosa. Mas em sua mente, os pensamentos se moviam rapidamente, passando pela narrativa aceita como dedos testando a resistência de um fio velho. A verdade, tal como se apresentava agora, não era insatisfatória. O relato de Margaret Lacey emprestara detalhes e nuances à confissão do reverendo. A culpa equivocada de Peter Draycott encontrara seu lugar na história. A fragilidade de Caroline, confundida com o motivo, era agora um sinal de sua trágica interpretação equivocada. O enigma havia sido resolvido, ou assim acreditava o inspetor Armitage. Mas Miss Marple não acreditava em enigmas que se resolvessem sozinhos com tanta facilidade. Restava uma lasca em sua mente, um detalhe que não se encaixava com os demais: a ausência da carta de Elsie. Elsie Ford
Ao que tudo indicava, ameaçara expor alguém. Fosse um caso amoroso, uma traição ou algo completamente diferente, a carta fora sua declaração. Mas nenhuma carta desse tipo jamais fora encontrada. O reverendo disse que ela pretendia escrever uma, mas não o fez. Margaret dissera que Elsie alegara já tê-la escrito, e Peter, bem, Peter dissera pouco de substância e muito de medo. A senhorita Marple retornou sozinha aos jardins do vicariato certa manhã, sob o pretexto de colher flores de sabugueiro que cresciam selvagens ao longo do muro dos fundos. A casa ainda estava fechada com tábuas, as janelas escuras. Mas ninguém havia trancado o jardim e ainda havia trilhas no meio da grama alta. Ela caminhou lentamente em frente ao velho quiosque, meio destruído e coberto de era. A tinta dos bancos havia descascado há muito tempo, e a treliça cedeu sob o peso das rosas negligenciadas. Fora o local, ela se lembrava, das conversas tranquilas de Elsie e Peter. Um pequeno santuário para segredos. O banco rangeu levemente, enquanto ela se sentava. Daquele lugar, era possível ver a porta da cozinha, a janela da despensa e o estreito caminho de cascalho que corria ao longo da parede leste da casa paroquial. Miss Marple fechou os olhos. Imaginou uma noite de verão, o ar parado e quente. Uma moça em perigo caminhando por aquele caminho com uma carta dobrada na mão. Talvez ela quisesse enviá-la pelo correio. Talvez ela quisesse deixá-la em algum lugar onde pudesse ser encontrada. Mas não foi. E, de repente, Miss Marple soube o porquê. Ela se levantou e se virou para o fundo da parede da casa de veraneio, onde um painel de madeira solto se curvava ligeiramente para fora, com a era crescendo densamente em sua superfície. Ela afastou as videiras e pressionou suavemente. O painel cedeu com um leve rangido, revelando um recesso raso atrás dele. Uma espécie de cubículo esquecido usado, talvez, por crianças escondendo seus tesouros ou curas escondendo seus charutos. Dentro, dobrado e amarelado pelo tempo, havia um único envelope. Miss Marple pegou-o com cuidado. O lacre estava rachado, mas a aba permanecia intacta. Ela o abriu e retirou uma carta escrita com a caligrafia de uma jovem, desbotada, mas ainda legível. Para quem encontrar isto? Se eu desaparecer, se eu for embora antes de poder explicar, saiba disso. Eu amava Peter, mas não foi ele quem me injustiçou. A outra pessoa, alguém mais velho, um homem com poder. Ele me disse para ficar em silêncio. Disse que eu tinha imaginado. Disse que ninguém acreditaria se eu contasse. Ele ameaçou me mandar embora, mas eu não vou ficar em silêncio. Eu vou falar, mesmo que seja só através desta página. O nome dele é Gregory Sloane, do escritório do bispo em Caxtonbury. Ele ficou na casa paroquial por 3 noites em junho. Depois da segunda noite, tudo mudou. Implorei ao vigário que me ajudasse. Acho que ele queria, mas estava com medo. Com medo do que isso significaria para a igreja, para ele mesmo. Não o culpo, não totalmente, mas se eu for encontrado, se alguma coisa acontecer, quero que alguém saiba a verdade. Não foi o Peter. Não fui eu. Foi ele. Elsie Ford A. Inurita Marple dobrou a carta lentamente, com a respiração firme, mas o coração paralisado. Sentou-se novamente no banco que rangia e olhou para o caminho.
Tantos carregaram o fardo da culpa por tanto tempo. Caroline, Peter, o vigário, cada um acreditando ter desempenhado um papel em uma tragédia que não lhes cabia reivindicar. Ela foi até a delegacia em menos de 1 hora. Armitage ouviu-a ler a carta em voz alta, sem interrupção. Quando ela terminou, ele se recostou pesadamente na cadeira, com o rosto indecifrável. Sloane, disse ele. Eu me lembro do nome. Aposentado agora. Mora em Dorset, eu acho. Provavelmente sem saber que o passado foi perturbado. A senhora quer que ele seja processado, senhorita Marple, depois de todos esses anos? A senhorita Marple olhou para o envelope. Acho que quero que ele seja nomeado, disse ela suavemente, em homenagem a Elsie, para que a injustiça final não seja confusão. Armitage assentiu. Vou abrir um inquérito, em segredo por enquanto, mas vamos registrar. Mais tarde, naquela tarde, a senhorita Marple estava parada na beira do cemitério. Ela olhou para a pequena lápide recém-colocada pelo vigário. Modesta e cinza, com a inscrição simples. Elsie Ford. Lembrada. Não estava lá 1 semana atrás. Uma parte dele, mesmo envergonhada e exilada, queria dar isso a ela. Um nome, um lugar, uma memória que retornou à terra. Ela permaneceu por um tempo, observando as nuvens se moverem no céu. Quando finalmente se virou para ir embora, o sino da aldeia tocou 12:00 e o som foi levado suavemente pelo vento. Solene, mas não pesado. Não era o fim, ela pensou, mas era finalmente uma espécie de paz. Miss Marple não falou da carta para muitos. Não que ela quisesse mantê-la em segredo, apenas que certas verdades eram melhor reveladas de forma lenta e comedida, como uma flor tardia que não se abriria a mãos apressadas. O inspetor Armitage levara o assunto a sério, como ela sabia que ele faria. Ele prometera agir discretamente, iniciando uma investigação discreta sobre as postagens anteriores de Gregory Sloane e quaisquer outros indícios de que a experiência de Elsie Ford pudesse não ter sido única. Mas a justiça, nesses casos, agia com cautela e muitas vezes tarde demais para alguns. De volta a Lydney St. Clair, o ritmo da vida na aldeia se reconstituiu. A paróquia permaneceria fechada durante o verão, sendo possivelmente transferida no outono. Falava-se em enviar um clérigo mais jovem para revigorar a paróquia. A senhorita Witherby, é claro, achou essa ideia totalmente imprópria. Revigorar. Que palavra horrível! Esta não é uma companhia de teatro falida. É a Igreja da Inglaterra, disse ela com firmeza, enquanto tomava chá, em uma reunião da Guilda das Mulheres. A senhorita Marple, sentada na outra ponta da mesa, apenas sorriu e mexeu o chá. Ela prestava pouca atenção ao debate sobre a casa paroquial. Sua mente estava em outro lugar, no caminho que Elsie Ford percorrera naquela noite, na agonia silenciosa da confissão do reverendo Draycott e na delicada letra daquela carta final. A sensação de encerramento era real, mas, ainda assim, algo nela permanecia incerto. Tarde da noite, pouco antes do anoitecer, Lydia Grenfell bateu suavemente à porta da senhorita Marple. Ela estava corada de tanto caminhar e tinha uma expressão
entre a ansiedade e a urgência. Acho que encontrei algo, disse ela. Miss Marple a conduziu para dentro sem dizer uma palavra. Lydia tirou uma pequena folha dobrada do bolso do casaco. Um pedaço de papel rasgado, pautado, com apenas algumas palavras rabiscadas a lápis. As bordas estavam descoloridas, como se tivessem sido úmidas. Estava embaixo do assoalho, no antigo recanto dos tocadores de sinos, explicou Lydia. Eu estava ajudando a separar os inários para o culto de verão. Ninguém mais usa aquele espaço. O assoalho range como qualquer coisa. Um deles se moveu e isto escorregou. A senhorita Marple segurou o pedaço de papel contra a luz do lampião. Não posso arriscar contar ao bispo. Ele sabe sobre Caxtonbury. Preciso queimar a carta antes que ela... Não havia assinatura nem data, mas a caligrafia era inconfundível. É do vigário, murmurou Miss Marple. Lydia assentiu. Comparei com os antigos registros de serviço que ele assinou. As implicações foram imediatas e inquietantes. A carta de Elsie, escondida na casa de veraneio, havia sobrevivido. Mas este bilhete sugeria outra camada. Um medo que se estendia não apenas à igreja em Caxtonbury, mas também ao próprio círculo do bispo. O reverendo Draycott, ao que parecia, não havia apenas enterrado um segredo terrível. Ele temia alguém muito acima dele na hierarquia eclesiástica. Temia que já soubessem. A senhorita Marple permaneceu sentada, imóvel. Ele ia queimar a carta. Da Elsie, disse Lydia baixinho. Ele nunca fez isso. Talvez tenha perdido a coragem. Ou talvez ele não tivesse tempo, respondeu Miss Marple. Mas isso muda as coisas. Não os fatos da morte de Elsie. Esses permanecem. Mas sugere outra coisa. Que o vigário estava sob pressão, que havia outros envolvidos que preferiam o silêncio ao escândalo. Lydia pareceu confusa. Mas você disse que Sloane foi quem? Eu ainda acredito nisso, disse Miss Marple. Elsie o nomeou claramente, mas se o bispo sabia, como esta nota sugere, e permitiu que ele ficasse impune, então não estamos mais falando de um único crime. Estamos falando de proteção. Lydia recostou-se, pálida. Você acha que é maior que esta vila? Acho que sempre foi assim. No dia seguinte, a senhorita Marple escreveu uma carta cuidadosa ao inspetor Armitage, anexando o pedaço de madeira que Lydia encontrara e solicitando uma reunião discreta. Ele chegou após o anoitecer, com a expressão serena, mas preocupada. Sentaram-se mais uma vez na sala de estar dela, onde o fogo ardia fracamente e o relógio da lareira tic-taqueava sem parar. Isso acrescenta uma nova dimensão, admitiu ele, lendo o bilhete pela terceira vez. Se o bispo sabia o que Sloane tinha feito, ou do que ele era capaz, e não tomou nenhuma atitude, então estamos diante de um encobrimento que se estende além de qualquer jurisdição local, e uma que não aceitará investigação, disse a senhorita Marple. É por isso que sugiro que proceda com cautela, mas prossiga, mesmo assim. Armitage assentiu lentamente. Vou solicitar acesso aos registros diocesanos, em silêncio. Há nomes que quero cruzar. Outras postagens, reclamações, qualquer coisa fora do lugar. E o próprio Sloane? Já sob vigilância discreta. Ele não foi indiciado, mas com esta nova peça precisaremos interrogá-lo novamente. Ele já é um velho, mas a idade não apaga a culpa.
A senhorita Marple não disse nada por um longo momento. As sombras na sala pareciam se estender pelas paredes como ecos silenciosos de vozes há muito enterradas. Elsie não fugiu, disse ela finalmente. Ela se levantou, ela falou, e isso lhe custou tudo. Mas ela deixou o suficiente para trás para que ainda pudéssemos ouvi-la. Armitage ergueu os olhos. A senhora fez mais do que muitos detetives fariam, senhorita Marple. Eu simplesmente prestei atenção. Ela respondeu. E vivi o suficiente para saber o que as pessoas preferem não ver. Quando o inspetor se despediu, o sino da vila tocou a hora. Lá fora, o vento agitava as folhas e espalhava as últimas flores da primavera das cercas vivas. Miss Marple estava parada perto da janela, observando o carro dele se afastar. Amanhã seria um dia comum. O correio chegaria. Alguém assaria demais os scones. As crianças da escola passariam correndo pelo gramado. Mas, por baixo de tudo, mais fundo do que até mesmo as fofocas poderiam alcançar, haveria um fio de verdade, finalmente trazido à luz. Ela se virou da janela, apagando o fogo com mão experiente, e pensou novamente no rosto de Elsie. Não de medo, mas de desafio. Uma garota que ousara dar um nome àquilo que ninguém mais daria. A justiça nem sempre se resumia a vereditos e manchetes. Às vezes, ela se encontrava na serenidade e firmeza de ser acreditada. E nisso, Miss Marple sabia. A história não estava apenas resolvida. Finalmente foi ouvido. Passou-se quase uma semana, até que Miss Marple tivesse notícias do inspetor Armitage novamente. Os dias intermediários foram aparentemente tranquilos, mas carregados de uma certa tensão expectante. As notícias não se espalhavam rapidamente em Lydney St. Clair quando eram oficiais, mas os sussurros sempre corriam, e Miss Marple podia sentir a sutil mudança. Os sorrisos da chefe dos Correios eram um pouco mais fixos. Os terrenos da casa paroquial, embora mal cuidados, atraíam os olhares de todos os passantes. E havia um ar, tênue, mas inconfundível, de algo outrora enterrado, agora sendo completamente revirado. Quando bateram, não foi inesperado. Armitage entrou com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão que não era nem satisfeita nem resignada, apenas desgastada pelo peso de tanta verdade. Confirmamos os registros, disse ele, recusando o chá pela primeira vez em sua longa convivência. Gregory Sloane foi transferido 3 vezes entre 1936 e 1942. Todas as vezes em circunstâncias ambíguas. Nenhuma queixa formal registrada. Apenas um padrão de realocação após curtas residências. Sempre para cargos menores. Sempre com uma carta breve reservada do gabinete do bispo. A senhorita Marple assentiu lentamente. E o próprio bispo, agora, aposentado morando em Surrey? Não há acusações públicas contra ele. Mas acho que há o suficiente para iniciar investigações. Não apenas sobre Sloane, mas também sobre quantos outros foram discretamente transferidos ou protegidos. Conversei com um amigo em Londres. Eles vão intensificar a investigação. E Sloane? Armitage hesitou. Ele negou tudo, é claro. Disse que mal se lembrava do tempo que passou em Lydney. Afirmou que Elsie Ford era apenas mais uma garota, com ideias fantasiosas.
o rosto da senhorita Marple endureceu, uma leve sombra de raiva atravessando sua compostura habitual. Ele disse isso agora mesmo? Sim. Armitage abriu a pasta e colocou uma fotografia sobre a mesa. Recuperamos isto da casa dele, trancado numa gaveta. É ela, Elsie Ford, talvez com 17 anos, de perfil no jardim da casa paroquial, segurando um livro numa das mãos, o olhar focado em algo fora de enquadramento. A imagem estava desbotada pelo sol e curvada nas bordas, mas a expressão em seu rosto era inconfundível. Alerta, despreocupada, viva. Ele guardou, murmurou Miss Marple. O que contradiz a alegação dele de não se lembrar dela. Já há elementos suficientes para construir um caso. Eles vão prosseguir, lenta e silenciosamente. Mas a igreja concordou em cooperar. As regras antigas estão mudando. A senhorita Marple olhou para a fotografia. Não rápido o suficiente para Elsie, mas talvez rápido o suficiente para poupar outros. Armitage fechou a pasta. Devemos isso a ela. Depois que ele se foi, Miss Marple permaneceu por um longo tempo no silêncio de sua sala de estar. Não sentiu triunfo, nem satisfação. Apenas um reconhecimento silencioso e doloroso de quão facilmente uma vida pode ser apagada e de quanto esforço é necessário para trazê-la de volta à tona. Ela dobrou a fotografia cuidadosamente e a colocou no centro do caderno, entre as páginas marcadas com o nome de Elsie e as datas. Não era uma conclusão, mas era o lugar onde o registro se tornava visível novamente. A aldeia, por sua vez, não falava sobre isso em detalhes. Raramente o fazia. Haveria murmúrios no açougue, olhares trocados entre as vozes verdes e baixas, no cemitério. Mas a verdade completa permaneceria como a despensa onde o osso fora encontrado. Vazia, sim, mas ainda ecoando com o passado. E então, numa ensolarada manhã de sábado, a senhorita Marple recebeu uma carta. Tinha o carimbo postal de Caxtonbury e estava escrito em papel cinza claro com uma caligrafia elegante, porém firme. Senhorita Marple, soube que você estava entre aqueles que lutaram por justiça em nome de Elsie Ford. Eu não a conhecia, mas agora descobri seu nome. Li a carta dela e vi o que o silêncio permitiu. Sou o novo chefe diocesano para a região, e embora não possa desfazer o que foi feito, desejo expressar minha gratidão e garantir que a diocese iniciou uma revisão interna completa. Estamos comprometidos com a transparência e a recuperação. Haverá nomes, talvez mais do que esperamos, mas não os esconderemos. Anexei uma cópia privada da declaração que está sendo preparada para divulgação pública. Pelo menos isso lhe era devido. Com respeito, Reverendo Charles Bellamy Day. A senhorita Marple leu a carta 2 vezes e, em seguida, voltou-se para a declaração anexa. Era breve, formal, mas clara em sua linguagem. Reconhecimento da má conduta, do padrão de ocultação e do compromisso de responsabilização. O nome de Elsie foi mencionado especificamente. Ela colocou a carta ao lado da fotografia em seu caderno e fechou-o delicadamente. Naquela tarde, ela caminhou mais uma vez até o cemitério. O sol estava quente, o vento calmo. A lápide de Elsie agora estava com flores frescas na base.
Obra de Lydia, sem dúvida. Miss Marple se ajoelhou e colocou um pequeno raminho de alecrim ao lado das flores. Lembrança. Ela se sentou no banco sob a tilha e olhou para os telhados da vila. O mundo, ao que parecia, podia se mover terrivelmente devagar em direção ao que era certo. Mas se movia. Vozes ecoavam fracamente no verde. Crianças praticavam um canto de pular corda, e os aldeões mais velhos montavam mesas de cavalete para um almoço de verão. A vida continuava, como sempre. A senhorita Marple se levantou e voltou pelo caminho, parando apenas uma vez para olhar a casa paroquial fechada. As vidraças ainda empoeiradas, a despensa ainda fechada. A porta se abriria novamente um dia, para um novo vigário, um novo começo, mas a história do osso escondido na despensa permaneceria. Não uma história de escândalo sussurrada nos cantos, mas uma verdade conhecida e dita. A história de uma menina que não se deixaria silenciar. Daqueles que carregavam sua memória, e de uma aldeia que, silenciosa, desajeitada, mas honestamente, começara a ouvir. Foi nos últimos dias de julho, quando as sebes começavam a ficar mais densas com amoras maduras e o ar continha os primeiros sinais de poeira da colheita, que Miss Marple recebeu uma visita que não esperava. Ele chegou a pé, sem avisar, e quase passou pelo portão do jardim dela sem parar. Apenas uma leve hesitação nos passos e um meio virar de cabeça indicavam que ele viera com um propósito. Vestia-se com simplicidade, com roupas que antes eram caras, mas agora carregavam a maciez do uso prolongado. Seu rosto era familiar, embora agora mais magro e com rugas profundas. Peter Draycott, disse Miss Marple, do caminho do jardim, com a tesoura de poda ainda na mão. Eu me perguntava quando o veria novamente. Ele deu um sorriso fraco, embora não alcançasse seus olhos. Posso entrar? Ela inclinou a cabeça, conduziu-o pelo jardim e ofereceu-lhe chá sem formalidades. Ele aceitou, embora não o tenha bebido, com as mãos apertando a xícara como se buscasse calor em vez de conforto. Li a declaração, disse ele. A do novo bispo. Alguém me encaminhou. Um velho amigo que ainda acha que eu deveria voltar e encarar tudo. A senhorita Marple assentiu levemente. E você? Ele olhou pela janela, além da era florida, em direção à tênue silhueta cinzenta da casa paroquial, fechada. Passei anos acreditando que causei a morte dela. Nunca toquei nela, mas disse coisas que não deveria. Empurrei quando ela já estava em pé numa saliência. E quando ela desapareceu, não fiz nada. Esse foi o meu pecado. Silêncio. Você era um menino assustado, disse Miss Marple gentilmente. E não foi o único a ficar parado. Mas você falou agora. E isso conta alguma coisa? Eu fico pensando, disse ele depois de um momento. Na casa de veraneio, como ela se sentava comigo lá, com as mãos sempre cruzadas no colo, como se estivesse segurando algo frágil. Ela costumava me perguntar sobre Londres, como era viver onde ninguém te conhecia. Eu achava que ela falava com admiração. Mas agora acho que ela falava com saudade. A senhorita Marple permaneceu em silêncio. Houve momentos em que a reflexão era a própria resposta. Peter virou-se para ela de repente. A senhora acredita em redenção, senhorita Marple? Acredito em consequências, respondeu ela. Mas também
Acredito em mudanças. Nem sempre da maneira grandiosa que as pessoas esperam, com provações e gestos radicais, mas de maneiras pequenas e reais. Para fazer as pazes, é preciso, primeiro, parar de olhar para trás como se o passado pudesse ser corrigido. Não pode, mas pode ser reconhecido e pode ser ouvido. Ele assentiu lentamente, quase para si mesmo. Vou ficar. Não na vila. Não posso. Ainda não. Mas aqui perto. Tem uma casinha perto de Lydney. Os donos não fazem perguntas. Isso parece bastante apropriado. Ele se levantou para sair. Hesitou e então colocou um pequeno envelope na mesa lateral dela. É uma carta que escrevi. Não para ninguém em particular. Só algo que eu precisava escrever. Se você acha que há um lugar para ela, se alguém deveria lê-la, faça com ela o que quiser. E então ele foi embora, tão silenciosamente quanto chegou. A senhorita Marple esperou até que a sala estivesse silenciosa novamente antes de abrir o envelope. O papel dentro era grosso, cuidadosamente dobrado. A letra, de Peter, era firme, cada linha analisada. Eu a amava. Não do jeito que as pessoas sussurram ou acusam. Eu a amava porque ela enxergava através de mim. Porque ela não tinha medo dos cantos do meu caráter que eu ainda não tinha visto. Ela me disse uma vez que segredos apodrecem quando são selados. Eu não entendi o que ela quis dizer na época. Eu entendo agora. Se alguém se lembra dela, que se pergunta quem ela realmente foi, que saiba que ela era gentil. Ela era mais corajosa do que qualquer pessoa que já conheci. E ela merecia muito mais do que silêncio. PDA, senhorita Marple, dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em seu caderno, ao lado do de Elsie. Não era oficial nem legal, mas era verdade, e combinava com as demais. Mais tarde naquela semana, os aldeões se reuniram para o almoço de solstício de verão. Mesas foram dispostas sobre o gramado, cobertas com toalhas brancas e arranjos de flores silvestres. Crianças corriam descalças pela grama, e os moradores mais velhos trocavam sorrisos gentis e fofocas mais discretas do que nos anos anteriores. Lydia Grenfell assumira o papel de contato temporário da igreja e o conduzia com grande eficiência, mantendo o registro em ordem e atribuindo tarefas com elegância e tato. A senhorita Marple estava sentada sob um guarda-sol, com seu prato de morangos, intocado. Observava o fluxo de pessoas com a atenção de alguém que aprendera, ao longo de muitos anos, que as curvas mais fechadas da vida muitas vezes surgem dos seus cantos mais suaves. Em algum momento durante o almoço, Lydia sentou-se na cadeira ao lado dela. Você viu, Peter? A senhorita Marple assentiu. Ele está por perto. Espero que ele encontre paz. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o zumbido das abelhas e os sons distantes de um gramofone tocando algo leve e antigo. Você acha que a vila vai esquecer? Perguntou Lydia. Não, disse Miss Marple. Mas mudará a forma como ele se lembra. Isso é igualmente importante. Do outro lado do gramado, uma garotinha puxou a saia da mãe e apontou para a velha janela da copa da casa paroquial fechada. A mãe se ajoelhou, sussurrou algo suave e então, gentilmente, voltou a atenção da criança para a celebração. A senhorita Marple observou-os por um momento. Então,
voltou o olhar para o céu azul de verão, onde andorinhas voavam rapidamente pelo ar. O passado não havia sido corrigido. Nunca poderia ser. Mas havia sido enfrentado, nomeado, ouvido. E naquele momento tranquilo e ensolarado, a vila de Lydney St. Clair finalmente começou a respirar novamente. O sol já havia se posto, atrás da fileira de teixos, quando Miss Marple se levantou do banco do jardim e entrou em casa. A aldeia estava silenciosa agora, tocada por aquele silêncio que só se instala depois de muito ter sido dito. E ainda assim, uma sensação permanecia, como a última nota de um hino reverberando pelos bancos vazios. Na pequena sala de estar, a lareira crepitava suavemente. Uma xícara de chá, intocada pela última hora, esfriava ao lado de seu caderno, que agora estava fechado. Dentro dela tudo repousava. A carta de Elsie, a confissão de Peter, o depoimento de Margaret Lacey e aquele último pedaço. O bilhete rasgado que revelara até onde se estendera o medo do vigário. Ela passara semanas percorrendo as bordas, sinuosas da verdade, traçando cada pedaço de silêncio, até que ele formasse uma imagem completa. Agora, finalmente, a imagem estava completa. A campainha tocou apenas uma vez, um som nítido atravessando o antigo corredor. Quando ela abriu, encontrou o inspetor Armitage parado sob o chapéu, com um último envelope pardo na mão. É isso, ele disse simplesmente. Ele entrou e entregou-lhe a pasta. Continha o encerramento oficial do caso, não com manchetes ou julgamento, mas um memorando diocesano selado reconhecendo a má conduta, um pedido público de desculpas e uma lista de reformas já em andamento. Gregory Sloane havia sido destituído de seus privilégios clericais restantes e colocado sob cuidados supervisionados. O ex-bispo, cujo silêncio havia permitido que a podridão crescesse dentro da igreja, estava agora sob revisão. Seu legado silenciosamente desmantelado em nome da dignidade institucional. Mas nada disso fora obra direta da senhorita Marple. Ela apenas abrira o caminho. Armitage sentou-se perto do fogo e olhou para ela pensativamente. Achei que me sentiria mais triunfante, disse ele. Descobrimos a verdade. Isso deve bastar. Miss Marple serviu 2 xícaras de chá e passou uma para ele. A justiça raramente triunfa, inspetor. Geralmente é bem humilde. Uma pequena luz num corredor muito longo. Ele assentiu lentamente e disse: houve algo mais. Confirmamos a identidade do secretário do bispo em 1939. Aquele que viajou com Sloane para Lydney. Um homem chamado Reggie Willerton. Parece que ele abandonou o clero completamente em 1941. Não há registro do motivo. A senhorita Marple ergueu uma sobrancelha. Um cúmplice? Ou uma testemunha, disse Armitage. Ele foi designado para cá brevemente, mas partiu repentinamente. As cartas do reverendo Draycott sugerem que Willerton o alertou sobre a conduta de Sloane, mas foi silenciado antes que pudesse prosseguir. Pode ter sido ele quem retirou a carta de Elsie da mesa do vigário e a escondeu na casa de veraneio. A caligrafia no envelope externo coincide com algumas páginas dos diários de Willerton que conseguimos encontrar. Ele nunca mais disse uma palavra sobre isso. O olhar da senhorita Marple se voltou para o fogo. Então, no fim, um cura esquecido
Salvou a verdade de Elsie. Sim, disse Armitage, embora ele nunca tenha vivido o suficiente para saber disso. Não havia mais nada a fazer. Apenas reconhecer que cada pessoa na história havia suportado um peso. Alguns com coragem, outros com vergonha. Até o vigário, cujo medo lhe custara tudo, decidira no fim devolver o nome a Elsie. Armitage terminou o chá e se levantou. Obrigado, senhorita Marple, por saber quando o silêncio importa e quando não. Depois que ele saiu, a senhorita Marple voltou para sua escrivaninha. A casa estava silenciosa e a vila lá fora começava a cair da de noite. Ela abriu o caderno na última página. Epílogo. A despensa e a canção Elsie Ford caminhou sozinha na noite em que morreu, mas não sem propósito. Sua voz, deixada em pedaços e nas memórias de outros, tornou-se o fio que desfez o silêncio que a encobria. Ela não foi esquecida. E isso, no fim, é a vitória. A senhorita Marple fechou o livro. Nem todos os mistérios eram resolvidos com grandes confissões ou com o tic-tac dos relógios. Alguns concluíam com uma resposta serena, um nome restaurado, uma verdade revelada e um silêncio quebrado não com barulho, mas com compreensão. A despensa permaneceu lacrada, mas a história que ela continha não precisava mais ser escondida. E assim, quando a noite caiu novamente sobre Lydney St. Clair, Miss Marple sentou-se ao lado da janela, tricotando lentamente e observando as estrelas retornarem aos seus lugares, acima dos telhados, cada uma à sua maneira silenciosa, vigiando o mundo abaixo.